Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí a imprensa esportiva repercutindo a vitória do Palmeiras 3-0 sobre o Vasco. Flaco Lopes e Vitor Roque decidiram a partida, 2 do Flaco e 1 do Tigrinho. 3-0 para o Palmeiras e o Verdão na segunda colocação do Campeonato Brasileiro nesse momento. Hoje teremos mais partidas, inclusive o Flamengo entra em campo hoje jogando contra o Cruzeiro. Vamos aí reagir àquilo que eles falaram nesse vídeo. Antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago as estatísticas da partida. Vamos falar um pouquinho desse jogo aí de hoje, né? Palmeiras 3, Vasco 0. Um jogo importantíssimo, ainda mais vindo de uma derrota fora de casa. Você vencer em casa diante de um adversário que vinha crescendo dentro do campeonato, vinha numa invencibilidade boa, né? E você faz um belo primeiro tempo, um primeiro tempo de marcação firme, marcação forte, como está sendo característica do Palmeiras, né? Marcando a saída de bola, não dando espaço para o adversário. E falar o que de Flaco Lopes e Vitor Roque? Esses dois jogadores estão jogando como música. E o Palmeiras também fazendo um jogo com inteligência, um jogo onde que não dando espaço para o seu adversário. E o Veiga retornando à equipe titular, o Everton fazendo grandes defesas, Felipe Anos jogando taticamente um jogo bem interessante. O Abel armou muito bem a equipe, colocando o Felipe Anos marcando o PH, o lateral do Vasco, né? Então acho que o Palmeiras mereceu a vitória, jogou de uma forma bem consistente e no segundo tempo, da forma como foi, o Palmeiras tirou um pouco o pé. É claro que o Vasco também melhorou, mas também não conseguiu fazer seu gol graças a duas defesas do Everton ali no segundo tempo, defesas arrojadas. Então parabéns pela vitória, parabéns pelos 3 pontos. Precisávamos vencer até para encostar ali com o Flamengo. Amanhã tem um jogo duríssimo contra o Cruzeiro. Então é isso aí. Parabéns, Verdão, avante palestra e seguimos, né? Gente, o Palmeiras vai brigar até as últimas rodadas pelo título brasileiro, eu não tenho a menor dúvida disso. Passou o carro para cima do Vasco da Gama 3-0. Marcou 3, depois tirou o pé, administrou, na verdade. Mas o Flamengo e o Palmeiras vão estar aí cabeça a cabeça até as rodadas finais. Então não vem o cara falar, não, o Campeonato Brasileiro vai ser decidido antecipadamente, não. Sabe quando é que vai pintar o campeão brasileiro? Na penúltima ou última rodada. Tamanho equilíbrio de Palmeiras e Flamengo. Palmeiras passando o carro para cima do Vasco. Um abraço. Minha gente, queria destacar aqui a vitória do Palmeiras para cima do Vasco da Gama, 3-0, quebrou uma sequência boa que o time carioca vinha tendo no campeonato. Isso mostra que o Abel parece que realmente encontrou o caminho para esse novo Palmeiras, que foi reconstruído com a chegada de tantos jogadores. Mas eu acho que merece um destaque especial uma situação que a gente não via há um bom tempo no futebol brasileiro. Uma dupla de ataque funcionando em sintonia, por música. E olha, esses dois jogadores da frente do Palmeiras sofreram até chegarem esse momento que estão vivendo, esse momento especial. O Flaco Lopes chegou, custou uma nota para o Palmeiras, não conseguiu engrenar, ficou muito tempo na reserva, os torcedores reclamando, mas ele encontrou seu caminho. O Vitor Roque, a maior contratação da história do clube, muito dinheiro, voltou da Espanha e teve também muita dificuldade. A insistência do treinador em segurar e valorizar os dois jogadores, trouxe aí o seu resultado. Não sei se é fruto do acaso ou não, nesse momento os dois darem a volta por cima e reencontrarem um caminho, e um está ajudando o outro está ajudando um. Dentro de campo, fora de campo, a gente percebe que a sintonia entre eles é muito boa. Faz tempo que eu não vi uma dupla de ataque no futebol brasileiro tão sincronizada. Flaco Lopes e Vitor Roque. Essa dupla está dando samba no Palmeiras.
Uma super quarta de Campeonato Brasileiro. Começando pelo Palmeiras, que trucidou o Vasco no Allianz. Logo com 6 minutos o primeiro gol do Flaco Lopes. O segundo gol também foi dele. E o terceiro ainda no primeiro tempo foi do Vitor Roque. O Palmeiras vencendo avassalador dentro do Allianz, cara. Flaco Lopes tem 21 gols e é um dos jogadores com mais gols no Brasil na temporada. Vitor Roque chegou a fazer até o quarto, mas foi anulado. E vamos para as polêmicas da arbitragem. O Fluminense havia marcado com Martinelli. A arbitragem deu falta no princípio da jogada. O Flu fez 1-0 com Lúcio Acosta. Lucas Lima num belo gol empatou. Que num pênalti marcado no fim do jogo. John Kennedy marcou o segundo 2-1. Só que o Fluminense fez 2-1 no fim. O Sport empatou também. Aos 52 minutos, 2-2. Aí tivemos Corinthians e Inter. É difícil dizer o que não foi polêmico nesse jogo. O primeiro gol foi marcado pelo Guinegão. O Corinthians chegou a fazer 2-0, mas foi marcado o impedimento que a torcida do Timão tá reclamando. A questão é que o Inter também teve um gol anulado do Romero por um impedimento ali que parece que o jogador estava na frente do Hugo, teria tampado a visão. A polêmica também esteve no tempo quando o Inter teve um pênalti a favor. Já era para ter acabado o jogo de acordo com os corintianos. Carboneiro bateu e empatou em 1-1. Jogo em que Ramon Dias estava do outro lado. Mateuzinho deu uma entrevista falando ali em saudade do antigo treinador. O Bragantino empataram em 1-1 e o pau quebrou depois do jogo, irmão. O pessoal do Mirassol ficou reclamando de cera dos jogadores do Bragantino. Reinaldo empatou no fim do jogo. Quem também marcou no fim foi o Santos. Lautaro Dias evitou a derrota, placar final Grêmio e Santos 1-1. Edenilson marcou pro Grêmio. O Nilton Santos 2-1 Botafogo sobre o Bahia. Depois de 2 anos o Botafogo voltou a ganhar do tricolor baiano. Gols de Santiago Rodrigues e Jefinho aos 20 segundos do segundo tempo. O Nestor diminuiu. Sanabria foi expulso por simulação, segundo amarelo. E Fernandes de Lima conduziu mal demais o jogo, mas o Botafogo ganhou. Amanhã tem mais jogos, como por exemplo Flamengo e Cruzeiro. Tá aí, ó, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, né? O Palmeiras deu uma encostada, né? O Botafogo em quarto lugar, com Mirassol e Bahia logo atrás. Vem Fluminense, São Paulo, Bragantino, Grêmio, Ceará, Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro e Internacional. Santos, Juventude, Vitória, Sport e o Fortaleza. Sabe o Vasco que empatou com o Fla, ganhou do Cruzeiro, ganhou do Bahia? Pois é, o Vasco foi atropelado pelo Palmeiras. O Palmeiras resolveu o jogo em menos de 20 minutos. Aos 6 com Flaco, aos 18 de novo com Flaco e aos 24 com Vitor Roque, com assistência do Flaco. Mais um grande jogo da dupla e o Palmeiras simplesmente passou por cima do time que vivia uma grande fase e numa sequência difícil. É complicado explicar o futebol. O fato é que o Vasco começou o jogo confiante, conseguiu fazer algumas tabelas na entrada da área do Palmeiras, chegou a criar com o Vegete, o Everton teve que trabalhar, e o Palmeiras conseguiu fazer os 3-0, tranquilizou no primeiro tempo, terminou até com menos posse, menos finalização, e aí no segundo tempo ficou um pouco mais com a bola, chegou a fazer o quarto gol, mas aí o gol foi bem anulado pelo impedimento do Vitor Roque. O fato é que o Palmeiras, que vinha de uma derrota para o Bahia, se recupera rápido e agora entrega pressão para Flamengo e Cruzeiro. O Palmeiras assiste do sofá ao jogo dos dois nesta quinta-feira. O jogo foi tão tranquilo que o Palmeiras também não perdeu nenhum pendurado para o jogo de domingo contra o São Paulo. O Palmeiras tinha uma lista que poderia perder o clássico e ninguém está de fora. Um destaque final para Rafael Veiga, que deu a assistência do primeiro gol e que participou bem durante o tempo que esteve em campo até ser substituído e aplaudido pelo Allianz Parque. O Palmeiras precisou apenas de 25 minutos para fazer 3-0 e vencer o Vasco aqui no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro e mais uma vez contando com a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque. Flaco Lopes marcou 2 gols e deu assistência para o gol de Vitor Roque. E é um Palmeiras que mais uma vez consegue fazer o resultado aqui no Allianz Parque no primeiro tempo de jogo. Foi assim na goleada de 4-1 contra o Internacional e foi assim também nessa vitória de 3-0 contra um Vasco que chegou ao Allianz Parque sem perder 7 jogos, contando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, e não conseguiu jogar, não conseguiu ter a saída de bola característica do estilo de jogo que pensa Fernando Diniz, teve muitas dificuldades, muitos erros. O Palmeiras aproveitou e com méritos conseguiu essa vitória de 3-0, mantendo vivo a caça ao líder Flamengo. O Palmeiras está tão avassalador que ele usou o Vasco para treinar. Parecia que o Palmeiras hoje estava jogando com um time, sei lá, sub-20, um time da Série D ou um time amador. Porque o Palmeiras simplesmente resolveu o jogo quando quis. E não é exagero. O Palmeiras fez
3 gols nas 3 primeiras finalizações. Com 24 minutos de jogo, já estava tudo resolvido, já estava 3-0. Com uma excelente marcação sob pressão, muito encaixada, que dificulta demais a saída de bola do adversário, somada à qualidade dos atacantes e com a fragilidade da defesa do Vasco. O Palmeiras roubava a bola no meio-campo e com 2-3 toques já estava na cara do gol, e sendo que um desses toques vinha de algum defensor do Vasco. No primeiro gol, o Lucas Freitas praticamente dá uma assistência para o Flaco Lopes. No segundo gol, o Lucas Freitas tabela com o Hugo Moura dentro da área e deixa o Flaco Lopes livre. Só no terceiro gol que nenhum zagueiro do Vasco tocou na bola, mas em compensação o espaço que deram pro Vitor Roque foi brincadeira. Flaco Roque, a dupla que tem 18 gols e 6 assistências nos últimos 18 jogos. É um absurdo. Com o resultado feito na metade do primeiro tempo, o Palmeiras reduziu a intensidade, descansou, relaxou e já tá pronto para a próxima. Palmeiras e Vasco é a definição de choque de realidade. Numa semana onde o Vasco imaginava ter jogadores convocados, se dizia ser um time esquecido, um time subestimado, o Palmeiras faz questão de mostrar o que é primeiro nível de futebol jogado na América. Faz questão de mostrar pro Vasco que não, o Vasco ainda não tá nesse panteão. E pra chegar nele vai ter que trabalhar muito, porque o Palmeiras está anos-luz na frente. O Palmeiras, na verdade, está anos-luz da frente da maioria dos clubes do Brasil. Uma organização, um time que é muito forte. Tropeçou na última semana, mas é normal, né? O Palmeiras mostra pro Vasco o que é um time de alto nível. O que é ter uma dupla de alto nível. Vitor Roque e Flaco Lopes mostram mais uma vez que, em questão de duplas, não existe nada igual na América. Sintonia, nível jogado, Palmeiras é muito forte e não pode ser descartado. O Palmeiras ainda tá vivo nesse brasileiro, assim como tá na Libertadores. Parece que sempre quando a coisa aperta, aparece Flaco e Vitor Roque pra decidir. E pro Vasco, resta trabalhar com a realidade. O Vasco não é um time que vai cair pra Série B, não é um time que vai brigar pra cair, mas é um time que tem que trabalhar ainda. E que tá longe de ter chegado ainda no primeiro escalão, passo a passo, sem dar um maior que a perna. E aí, porcada? Vascão, alguém tinha que pagar o pato, né, mano? Fazer o quê? Vambora. Bom, grande partida, o primeiro tempo sufocante, primeiro tempo, 25 primeiro minuto, 30 primeiro minuto, abrimos aí 3-0. A dupla Flaco Roque tá impressionante. A dupla Flaco Roque tá foda. O Flaco tem me impressionado muito, a força física dele, a disposição que ele tem demonstrado, cara. Fora os gols, fora toda a disposição de ele procurar o Vitor procurar ele durante o jogo, mas teve 2 lances que me chamou muita atenção. Um lateral que ele ganhou, numa ombrada que ele deu no jogador do Vasco, jogou ele lá no painel de LED, e uma outra que ele correu até a nossa área, tipo lateral, né, tipo zagueiro, né, ganhou a bola, tocou a bola pro goleiro. Aliás, nosso goleiro foi bem hoje, o Everton foi muito bem, né? O time foi bem de uma forma geral, muito feliz pelo Veiga de novo ter jogado. Eu já disse um tempo atrás, o Evangelista vinha de uma sequência de uns 3, 4 jogos aí, principalmente os últimos 3 muito bons. Domingo ele estava muito bem até se machucar, mas para mim a formação ideal é essa formação. Eu ainda acho que o Andrés tem mais qualidade que o Evangelista. O Moreno ali na frente protegendo a zaga, que tem muita força física, tem disposição, corre demais, né? E aí a gente vem com o Andrés, Felipe Anderson de um lado e o Veiga jogando como ele jogou hoje, né? Lançando. Gostei muito. De verdade, gostei demais. Acho que essa é a formação que a gente tem. É lógico que o time tem que evoluir, o Veiga pegar mais ritmo de jogo, né? E o Veiga mais ritmo, mais confiança, mas aí eu acho que ele encaixa melhor ali, e essa é uma formação que eu gosto muito e gostaria de ver, né? Muito feliz pelo Piquerez, que achei que a condição do Piquerez era até mais séria. Muito feliz pelo Piquerez, agradeço demais não ter tido nada mais sério. E o Vitor Roque, né, cara? Como o Vitor também tá jogando, né? O Vitor fez um golaço no primeiro tempo, no segundo tempo agora fez um outro golaço que foi anulado por centímetros, né? E fomos bem, muito bem. Vamos embora, dar uma secadinha amanhã, vida que segue, os porcos é louco. E tamo aí com a cabeça no dia 23 contra a LDU. Vambora, porcada! Trazer aqui as estatísticas da partida.
O Vasco teve 56%, Palmeiras 44%. Gols esperados 2.2 do Palmeiras, 0,78 do Vasco. Grandes chances 4-1 para o Palmeiras. Total de chutes 11-9 para o Palmeiras. Defesas do goleiro 3-3. Escanteios tivemos 3 para o Vasco, 1 para o Palmeiras. Faltas 15 do Vasco, 7 do Palmeiras. Passes 398 do Palmeiras, 503 do Vasco. Desarmes 22-13. Tá aí as estatísticas da partida. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.